Olá, gente, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos começando agora o nosso podcast número 9. Para a gente é um prazer muito grande, uma alegria, mais uma vez, né, Wagner? Mais uma vez aqui. Começando 2024 aí, Com os dois pés, né? Nem com o pé direito, é com os dois com os pés. dois pés, muita novidade chegando, parcerias novas sendo realizadas, vem muita coisa boa aí no Condomínio Miúdos. Para a gente uma alegria muito grande. E hoje, Wagner, escolhemos um tema muito importante, né, que foi Relevante e muito importante na badalado em 2023, né, Wagner? Segurança condominial, né? Exatamente. A gente está trazendo aí duas feras do mercado. E vamos já Quem apresentar. vende o serviço e quem contrata o serviço. Exatamente. Duas autoridades na área. Tivemos essa preocupação de trazer para o universo condominial pessoas que têm essa expertise, pessoas que têm know-how para passar para você que é síndico, que é administrador, ou que nem está mesmo, Wagner, no condomínio, está numa indústria, numa empresa, num hotel, numa pousada. A área de segurança ela abrange a sociedade como um todo. Como um todo. Da rua à sua casa. É. Segurança nunca é demais, né? E para começarmos aí a brilhantar o nosso podcast número 9, hoje com esse tema importantíssimo, vamos aí passar, Wagner, nossos parceiros que desde o início acreditam na proposta do Condomínio Miúdos, né, que a gente tem assim no Instagram um retorno muito grande, graças a Deus, e a todo mundo que compartilha, todo mundo que visualiza, que está lá dando um ok, dando um apoio, né? A gente está chegando aí em 12 mil contas alcançadas, é uma audiência muito grande, né, Wagner? Muitos E uma parceiros responsabilidade muito grande, né, Wagner? Porque o nosso trabalho ele representa uma sociedade diferente. A gente representa uma sociedade verticalizada e horizontal, porém numa área fechada. Mas tudo que a gente fala e o que a gente indica serve para a sociedade como um todo. Serve como orientação para quem mora e para grandes empresas que absorvem tudo que literalmente a gente oferece para o mercado. Né? E temos aí os nossos parceiros, temos nosso amigo Carlos, da ACC Engenharia, serviço de prevenção de incêndio, tratamento, recarga de extintores, mangueira, cuida literalmente da prevenção de incêndio do teu condomínio, nosso amigo Carlos, da ACC, nosso amigo André, também, da Ozan, são os nossos parceiros que estão com a gente desde o começo, acreditaram no nosso projeto há um ano atrás, quando começou o Condomínio Miúdos. Os nossos amigos, o André da Ozan, faz reforma em condomínio, pequenos reparos. Hoje o André representa hoje na sua maioria aí uns 25 condomínios que ele está trabalhando diuturnamente, e empresas também. Isso. O André trabalha serviços específicos em algumas áreas que só podem ser serviços executados durante a noite. O André tem uma equipe para isso, que é o pessoal da Ozan. E o pessoal da Proclean, que também acredita no nosso trabalho, né, Renato? Isso, a Proclean Material de Limpeza está com a gente também desde o início, né? Então nós agradecemos também o apoio e o patrocínio também da Proclean. E hoje, Wagner, estreando, né, no nosso rol de patrocínio novo de peso. Literalmente. O maior do Brasil, né? Nós trazemos aí nada mais, nada menos que a Singular Serviços. Diga sim para a pioneira na terceirização de mão de obra e garanta serviços de excelência, Wagner. Não é à toa que o pessoal da Singular está há mais de 30 anos no mercado. É isso aí. Se não fosse referência, não teria durado isso tudo. Isso. E, no entanto, estão aí no mercado e com excelência apresentando um ótimo trabalho. E hoje a Singular vem se expandindo, inclusive, Ranieri, em outros estados. E eu digo para você, Wagner, olhe para mim, diga sim. Diga Singular. É isso aí, ficou bonito. Trazemos também a Fortaleza Dedetização e Desentupidora. Muito obrigado a Sandra, a equipe toda também que está com a gente desde o início. Sandra, obrigado de coração. E nós somos clientes da Fortaleza e todos os moradores dos nossos condomínios são clientes da Fortaleza. Então, Desentupidora e Dedetização, Fortaleza, você entra no nosso Instagram e todos os patrocinadores estão lá aptos para receber o seu contato. E todas as empresas que a gente indica não são só o fato de serem patrocinadoras do nosso podcast. Nós somos clientes deles. Então a gente diz com duas referências, como cliente e como patrocinador. Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos aí começar, Wagner, apresentando os nossos convidados. Duas feras no segmento. Duas feras. Os homens que entendem literalmente de segurança. Nosso amigo Augusto Ferreira, que é o homem da Singular, chefe do grupo de segurança, da vigilância, segurança patrimonial da Singular, está aqui abrilhantando a nossa noite, vai nos explicar.
e o seu Wilson, que é síndico profissional, hoje, estar como síndico, já foi da Segurança Pública, tenente, Isso. procede? Procede. Então a gente pede aí que os senhores se apresentem, para a gente é um prazer ter vocês aqui, estamos aqui para um bate-papo informal, porém para trazer assuntos, né, pautas relevantes no segmento condominial, que serve para a nossa sociedade como um todo. Nosso amigo. Boa noite. É um prazer estar aqui participando do Condomínios em Miúdos e uma satisfação para estar falando com relação aos nossos clientes e parceiros com relação à segurança condominial. É de suma importância e relevante com relação a esse tema, porque a segurança faz todo o contexto com relação aos condomínios. As pessoas buscam morar em condomínio por conta da segurança. E a gente vai conversar isso durante esse tempo para explicar com relação a todo esse contexto. Como foi falado, meu nome é Augusto Ferreira, eu estou na área de segurança há 23 anos, sou graduado em gestão de segurança privada, estou cursando pós-graduação em políticas de gestão da segurança pública e estou na Singular há 10 anos. Então, assim, a gente tem uma larga experiência com relação a todo esse contexto e a gente vai estar alavancando hoje, conversando sobre todo esse contexto para explicar para o nosso condômino e para o nosso síndico com relação à segurança condominial. Perfeito. Meu Seu cordial boa Wilton. noite a todos. Sou o Wilton Mendes, tenente da Polícia aposentado. Significa dizer que passei 30 anos como servidor público, né? A gente aprende muito, até porque o dia a dia nos ensina. E a gente resolveu encarar esse desafio de ser síndico e contribuir com a segurança também dentro do nosso condomínio. Sou síndico morador, mas me profissionalizei, fiz o curso. E hoje nós estamos contribuindo para que as pessoas se sintam seguras. A gente contratou uma empresa de referência, que é a Singular, tem correspondido realmente ao nosso condomínio, tanto que já permanece, eu estou com um mandato de 2 anos e peguei também 3 meses do mandato anterior, por conta da renúncia do outro síndico, e já fomos reeleitos para os próximos 2 anos. E tenho muito boa referência com a Singular e tem correspondido muito, né, a questão da segurança dentro do condomínio com a contribuição da gente. Sabemos que segurança pública não é a mesma coisa de segurança patrimonial. Existe uma certa diferença, mas que tem muitas coisas afins. Essa afinidade fez com que a gente tivesse afinidade também com a empresa. E hoje a gente está priorizando no nosso condomínio a questão da segurança, até por questão de valorização. Perfeito. Augusto, eu trago já algumas questões que foi nos passada em relação à ideia. Quando o morador, Wagner, quando o síndico, ele estrutura um mecanismo de segurança do condomínio, ele acha que é só colocar um portão automático e acabou a história. Nós temos visitado alguns condomínios e tem sido um gargalo, né, Wagner? Vai muito além disso, porque as pessoas têm muito essa concepção de achar que o condomínio, o porteiro vai ser o segurança do condomínio. Aonde, na verdade, ele só é mais alguém que, no final das contas, está exposto aos fatos que vão acontecer. Então, assim, as pessoas têm muito essa cultura de achar que o porteiro é o cara que resolve a vida do condomínio. E não é assim. E investimento em segurança, gasto, que as pessoas têm essa concepção, vamos gastar com segurança, com câmera, com vigilância, acha que isso é um gasto. Não é. Isso é um investimento. E o nosso amigo está aqui para nos explicar melhor ainda sobre o que é isso. Pronto, então, Augusto, a pergunta que nós recebemos foi o seguinte: quando se faz a concepção de vou criar um projeto de segurança para o condomínio, eu quero chamar Singular aqui para fazer essa elaboração de projeto. Parte de onde? Do plano zero até... Pronto, lhe explicando desde o início como é que é feita toda essa tratativa, nós vamos até o condomínio, fazemos a visita técnica, que é chamado, tanto na parte do dia quanto na parte da noite, para verificar todo o contexto com relação às vulnerabilidades. Feito esse estudo com relação a todo o aparato do controle de acesso, de entrada e saída de veículos, com relação ao sistema de proteção de barreiras perimetrais, que são cercas elétricas, concertina, sistema de câmeras e com relação também a sensores de barreiras infravermelho ativo, então a gente vai começar a fazer o projeto propriamente dito com relação ao que é que eles têm que estão funcionando, e eu digo para os senhores com a minha experiência e expertise nesse ramo. A maioria de todos esses aparatos tecnológicos com relação à proteção de barreira, como eu citei anterior,
80% não funciona. Então, assim, o porteiro, como vocês falaram, só ele dentro da portaria, ele não consegue fazer tudo se ele não tem todo esse aparato com relação à situação para fazer com que o sistema, como o nome já diz, sistema de segurança. Então, assim, eu tenho o porteiro, eu tenho todos os sistemas de proteção de barreira e todos os sistemas ficam dentro da portaria. Então, o porteiro, o quê? Ele tem que saber lidar com todo esse contexto. Inclusive, nós orientamos com relação à passagem de serviço para que ele faça a verificação de todo o sistema, de quê? Câmeras, sistema de cerca elétrica, sistema de barreiras de infravermelhos ativos, para ter certeza que às 12 horas que ele vai estar de plantão, todo o sistema está ativado. E se nós tivermos uma intrusão ou alguma situação, ele vai o quê? Solicitar apoio de acordo e vai mostrar a zona que foi violada. Então, assim, tudo isso é um sistema, como foi falado. Porém, com relação ao estudo, nós fazemos o estudo, mensuramos todo esse contexto para passar para o síndico que o quê? O que funciona, o que não funciona, e dentro desse contexto a gente faz o quê? A mitigação dos problemas e as sugestões, para que a gente possa ser assertivo quando começar o contrato e eliminar todas as situações de vulnerabilidade para o sistema de segurança funcionar como um todo na mão do porteiro, que é um agente de portaria. Perfeito. Que tem um custo, Ranieri, que as pessoas vislumbram. Eu quero gastar com o meu condomínio na questão de segurança. E as pessoas, infelizmente, têm muito essa cultura de buscar preço. Esse custa 1.000, o outro custa 200. E a qualidade? As pessoas têm isso como um custo. Isso não é custo, isso é investimento. O seu Wilson sabe disso, ele acabou de nos relatar há pouco tempo, que um dos prédios onde ele consegue administrar, estava havendo, Ranieri, uma desvalorização por conta de um ponto vulnerável que estava no condomínio. E ele conseguiu, com a sua expertise, o seu entendimento, com parceria com a Singular, resolveu o problema e houve uma valorização. Porque a gente sabe disso como consultor, a gente sabe que cada R$1 gasto com benefício para as áreas comuns, tanto na área de segurança como de investimento no contexto do condomínio, para cada R$1 se valoriza R$3 por unidade. A gente sabe disso. Senhor, na qualidade de síndico, certo? Como é que o senhor vê essa questão, como o Augusto muito bem falou, de todo um sistema funcionar, e o senhor agora está do outro lado, né, do portão. Como síndico, morador, como é que o senhor vê todo esse sistema funcionando em prol do condomínio? E de uma pequena cidade. O condomínio que ele administra são 620 casas. 681 unidades. É uma cidade. Só casas. Aí Tem você cidade no interior que tem hipoteticamente... menos. Exatamente. Hipoteticamente, aí você trabalhando com o número de padaria, 2 moradores por casa, ele administra mais de 1.000 moradores, né? Se fossem só 2, né? Então, como é que o senhor absorve isso tudo junto com a Singular e os desafios do seu condomínio? Bom, eu ouvi muito bem aqui o seu Augusto, e ele foi feliz quando disse que segurança é um conjunto. E esse conjunto realmente começa na portaria. A portaria de um condomínio, ela exerce um controle. Esse controle é o princípio. O condomínio nada mais é do que uma cidade onde mora as pessoas dentro de um regimento interno, onde eles priorizam a segurança e o bem-estar. Então, assim, a portaria chega a ser o princípio. Nós temos também a questão das câmaras, e você citou muito bem a questão da guarita. O nosso condomínio é extenso, então as pessoas que moravam mais no fundo do condomínio, mais distante da guarita, se sentiam um pouco vulnerável. E por lá houve, se eu não me engano, 2 furtos, e aí pediram uma providência. E a providência, a gente já tinha algumas câmaras, nosso condomínio era detetor de 64 câmaras, nós ampliamos para 128 e construímos lá uma guarita. Essa guarita hoje tem 48 câmaras. Quais são elas? Eu disse que era 128, mas essas 48 que tem na nossa guarita são monitoradas com relação ao perímetro do condomínio. Então, se alguém entrar no condomínio, não vai passar despercebido, porque existe um monitor fiscalizando diuturnamente. E esse monitor é dotado de um rádio, é dotado de uma linha telefônica, para que avise ao vigilante. Olha a importância. Nós temos ali a vigilância pelas câmeras, nós temos o nosso porteiro, nós temos o nosso monitor e temos o nosso ronda. Por isso que eu digo, é um conjunto. Na hora que chega o conhecimento do ronda que alguém está tentando entrar dentro do condomínio, ele já se aproxima da cerca. E já temos contido muitas situações em que possivelmente poderia ser um furto. Pode ser que nem seja, mas a segurança, principalmente a patrimonial de condomínio, ela começa na prevenção, a gente tem que prevenir.
Tudo tem que ser suspeito, mas tudo tem que ser tratado com honra, com respeito, mas é suspeito. Tá fora do condomínio, nós estamos suspeitando que pode entrar dentro, a gente já tem que tomar uma providência. E esse conjunto de segurança que começa na portaria, vai até os sensores, vai até as câmeras, precisa do olho humano. Eu fui recentemente convidado aí a um condomínio, lá pertinho onde eu moro. As pessoas querem um síndico profissional e me perguntaram muito sobre segurança. Eu disse, olha, estão clamando por porteiro eletrônico. Eu disse, olha, é bom que tenha um porteiro eletrônico, mas é bom que tenha um olho humano. É bom que tenha alguém. Por quê? Nós sabemos que equipamentos eletrônicos, qualquer momento pode apresentar uma pane, depende muito da energia, às vezes um depende de internet, e nem sempre nós somos servidos disso. São raros a questão da queda de energia, rara a questão da queda de internet, mas para que o delinquente, o que ele precisa, é essa raridade. Ele está ali diuturnamente esperando uma oportunidade. Se nós dermos a oportunidade, ele furta, ele entra no condomínio. Então, precisa ter o olho clínico, precisa ter o olho humano. Então, eu preciso o quê? Para que tenha uma segurança, eu vou dizer que 100% nós vamos conseguir em canto nenhum. Mas para a gente se aproximar desse 100%, a gente precisa das câmeras, a gente precisa dos sensores, a gente precisa da portaria funcionando com perfeição, e precisa dos nossos rondas, e precisa do nosso vigilante. E também, hoje, nós podemos classificar a nossa segurança como partindo do diálogo. Foi-se o tempo que a segurança era aquela época medieval, que se resolvia de qualquer forma. Hoje não. Hoje a gente precisa ter um diálogo, principalmente com quem está usufruindo da segurança, que é o morador. Ele precisa entender que tudo que é feito dentro do condomínio, embora que importune ele e os seus visitantes, é em prol da segurança dele. Aonde há segurança traz um desconforto. Traz um desconforto. A gente, em alguns prédios onde a gente vai, as pessoas se sentem incomodadas com o excesso de segurança. Aonde eles, muitas vezes, só vão lembrar que o prédio tem muita segurança quando realmente precisar dela. Porque até então eles têm na cabeça que aquilo é um custo desnecessário. Até o momento de realmente utilizar. De precisar. Mas isso, eu sempre falo que é uma questão de cultura com relação a essa sensação das pessoas achar que a segurança não faz nada. Então, assim, nesse contexto, a gente trabalha conscientizando as pessoas, principalmente os condôminos, com relação a esse contexto que eles buscam morar em condomínio por conta da regra dos 3S: segurança, sossego e saúde. Então, dentro desse contexto, eles mesmos, eu tenho feito uma pesquisa durante esse tempo que eu trabalho com isso, que 70% com relação ao contexto das vulnerabilidades, quem causa é o próprio condômino. Por quê? Porque ele está preocupado com a situação dele da comodidade. E dentro desse contexto, nas assembleias que a gente vai, quando o condomínio tem um nível de segurança bom, ele fala, mas também quando é ruim, ele também mesmo fala, ele sendo beneficiado com relação a todo esse contexto, naquele momento. Mas assim, a segurança é fundamental para que o nível de segurança, principalmente do condomínio, o valor agregado, seja elevado. Se a situação do condomínio tiver insegurança, o valor agregado também ele diminui. A desvalorização é automática. Né? E assim, como o seu Nilton falou, ele falou bem com relação a todo esse segmento, é um tripé. As coisas têm que funcionar a partir do homem, do aparato tecnológico e com relação à capacitação. Se não tivermos todo esse conceito com relação à capacitação, aparatos tecnológicos, uma pessoa que saiba manusear e tem um aparato de pronto emprego que a gente chama para ir diretamente com relação à ocorrência, não vai funcionar. Então tem todo um segmento, todo um sistema para que seja efetivo realmente a segurança de um condomínio. Que um dos grandes diferenciais da Singular, onde a gente já passou, é que ela mantém o nível dos funcionários, né, da sua equipe, Ranieri, treinada justamente para isso. Porque tem muitas empresas aventureiras que se disponibiliza, vai lá no teu condomínio, dá o menor preço, o síndico se deslumbra com o menor preço, mas não está buscando a qualidade. Aí é onde nós entramos com relação a esse contexto diferencial da Singular. Nós temos hoje o quê? Profissionais técnicos. Eu trabalho na área de segurança há 23 anos e temos outras pessoas também que ministram treinamento com relação ao segmento dentro da empresa. Para o quê? Para fazer com que o nosso colaborador, ele tenha o quê? Suporte necessário, técnico, para o quê? Para fazer o serviço com qualidade. E isso faz toda a diferença. Nós fazemos o treinamento, montamos uma grade com relação ao treinamento voltado para a segurança. Por quê? Porque
Mudou aquela história de antigamente que o porteiro era aquele profissional que abria portão e fechava portão, dava bom dia, boa tarde ou boa noite. E anotava recado. Exatamente. Hoje mudou. O contexto hoje é voltado para a segurança. Nós temos pessoas em quadrilhas especializadas que estudam todo dia esse contexto com relação à segurança. Por quê? Porque nós trabalhamos muito com relação ao triângulo do crime. O que é isso? Nós temos o que? A oportunidade todo dia dentro do condomínio e que é a atratividade. Então, assim, se nós não tivermos pessoas profissionais, colaboradores treinados para saber lidar com esse contexto, infelizmente a segurança ou a insegurança vai reinar. Perfeito. Tem muita empresa, o Ranieri sabe disso. É. A gente está muito tempo na área, a gente vê que tem muita empresa que não tem o conhecimento técnico, que a gente chama de especialistas de birô, não vive, não conhece, mas tem solução para tudo. Só conhece pelo livro. Né? Vivenciando e passando por isso. O Ranieri sabe disso melhor do que eu. Vocês sabem disso aí, são 2 professores pra gente. E você, mais ainda, que cuida de uma pequena cidade. É verdade. E quantas vezes você já não teve reclamações por transtornos causados pelo excesso de segurança, para trazer essa segurança? Isso, muito. Barraram meus visitantes. Meu amigo, ele veio te visitar, mas ele não mora. E por aí vai. E interessante, aí vem chegando aqui para a gente ter esse bate-papo, lá na portaria pediram a minha identidade para fazer o cadastro. Mesmo vocês me conhecendo, mas eu tive que ir lá no carro, que eu deixei a carteira no carro, voltei e tive que fazer o cadastro. Qual é o importuno que tem aí? Nenhum. Precisa que tenha esse cadastro. O condomínio precisa cadastrar seus visitantes. Esse cadastro é um banco de dados. Se você precisar desse cadastro, daqui a um ano, tem lá. Quem visitou minha casa em abril do ano passado? Você vai lá no cadastro e tem os visitantes. Isso é importante. É importante para algumas coisas que você vai precisar no futuro. Pode nem precisar. Agora, o interessante da segurança, eu vi o senhor Augusto falar, não existe nenhum equipamento que meça a segurança. O que é a segurança? É o bem-estar, é a tranquilidade. Está tranquilo? Então, quando a tranquilidade está exagerada, está bem, se acomoda. Está todo mundo relaxado. Todo mundo né? relaxado. Aí olha assim e diz assim, para que a gente paga 2 seguranças? Podia economizar esses 2 seguranças e botar uma câmera. É verdade. Porque nada está acontecendo. Mas existe estatística de insegurança. Ou seja, existe como medir a insegurança. E o que é a insegurança? É o homicídio, é o furto, é o roubo, é o som alto, é a briga e etc. A segurança, tanto patrimonial como pública, ela tem que estar presente, ela tem que estar ostensiva. Então, ela estando ostensiva, ela vai causar, sim, não só a sensação de segurança, ela vai causar segurança. Estando presente ou estando próximo. No nosso condomínio, por exemplo, é uma área de aproximadamente 2.000 metros quadrados e nós temos 2 motocicletas, a singular, e eles sempre estão presentes. Dificilmente, recentemente eu recebi algumas reclamações de alguns moradores, que o vigilante não está mais passando na minha rua, na minha alameda. Aí eu falei aqui com o seu Augusto, vamos elaborar ali um sinalizador, alguma coisa que sinalize Que ele passou. Assim, não para marcar, mas para visualizar. Ele já está fardado, a moto já é caracterizada, mas precisar de um intermitente. Aí ele disse, não, barulho não pode ser feito porque a lei não permite, mas a gente pode colocar um intermitente. Depois, se nós colocamos os intermitentes, eu costumo pedir a eles para ficar até 10 da noite com o intermitente ligado. Parou a reclamação. Porque de longe você já vai ver o segurança. Então tá ali. E ele passou, né? Ele passou. Então, após as 22 horas, não, porque após as 22 horas é mais vulnerável e aí o vigilante passa a ser alvo. E aí a gente não quer que ele seja alvo. A gente ilumina a parte exterior, a interior a gente deixa com pouca iluminação e o vigilante com o intermitente desligado. Então ele faz o perímetro, ele já começa a partir desse horário a fazer o perímetro. Augusto, uma indagação também que foi o seguinte, quais são as dicas? Porque nos condomínios, Wagner, a gente tem muita reforma, o tempo todo reforma, entra pessoal, né? Então, muito prestador de serviço, né? Isso. Então, assim, eu ouvi uma vez também de um colega nosso da Polícia Militar, de que as informações, elas nascem geralmente de dentro do condomínio, para alguma eventualidade, né, negativa. Partindo desse princípio, Augusto, eu pergunto para você, quais são as dicas que você pode passar para quem está aqui assistindo a gente em relação ao contexto de segurança interno do condomínio? Onde é que pode haver um perigo ali que a pessoa, um gestor, um síndico, tem que ficar de olho
para começar a monitorar esse processo de segurança? Onde os moradores, né, passam informações deles. Vão soltando, a né? vulnerabilidade. Soltando informações das da vida informações. pessoal. Aqui só tem um segurança. Não, porque eu moro sozinha. Então, essas dicas eu queria que você passasse para a gente. Nesse contexto, quando nós ministramos o treinamento com os funcionários, nós orientamos com relação às informações sigilosas. Ou seja, um morador que tem um bem material, vamos dizer, de um alto padrão, que tem um carro melhor, isso chama atenção, que é uma atratividade. Então, assim, a gente orienta com relação a não estar falando esse tipo de conversa quando sai do condomínio, na sua casa, porque muitas vezes o profissional está em casa, conversa com a pessoa naturalmente. Só que ali do lado dele tem pessoas que podem estar escutando essa conversa e, de uma certa forma, fazer com que desperte naquela pessoa aquela situação. Mas lá tem uma atratividade, lá tem dinheiro, a pessoa tem isso, tem aquilo. Então, assim, nesse contexto, eu sempre oriento com relação aos profissionais que são os nossos colaboradores. Mas também toda a situação com relação ao controle de acesso é fundamental. Hoje, eu trabalho muito modernizando com relação às portarias. Hoje nós temos totem digital, que o quê? Que não precisa o porteiro ter uma conversa direto com a pessoa, o visitante que está entrando. Pelo contrário, ele faz tudo no totem com relação... E uma coisa hoje que é fundamental, é a situação de ter a visualização da face. Então, assim, o totem, você coloca o documento, ele digitaliza, cai direto no sistema que ele tem, que hoje a gente chama de ferramentas digitais, e fica armazenado. Em seguida, faz a leitura com relação ao rosto dele. Com um comparativo, né? Exatamente. Então, assim, nesse contexto, isso é um fator inibidor. E esse fator inibidor, ele é fundamental. Quanto mais sensação com relação aos aparatos na portaria com relação ao controle de acesso tiver, mais pessoas não vão querer ir lá. Porque eu costumo sempre falar nesse contexto. As pessoas buscam facilidade com relação ao contexto de vulnerabilidade. E nesse contexto, se cria uma dificuldade, automaticamente eles vão procurar locais que realmente tenham esse contexto. Então a dica é o quê? Aumentar o nível de segurança com relação ao aparato tecnológico dentro da portaria com um profissional treinado e orientar com relação à tratativa de informações sigilosas para que não saia do meio, para que vaze para o lado de fora e pessoas ou quadrilhas mal intencionadas que venham fazer o mapeamento e o estudo dessa área para cometer um crime. Que existem quadrilhas, Ranieri, especializadas nisso, mas buscam primordialmente as informações de pessoas que estão dentro do condomínio, que tem esses aplicativos de aluguel por temporada. Infelizmente, hoje, esses prédios que tem esse sistema pelo Airbnb, né, não que o aplicativo seja ruim, mas torna-se de alguma forma, vulnerável ao ambiente. Porque vem pessoas que você não sabe, não conhece. Muita gente, né, Wagner? É uma rotatividade muito grande. Assim, nesse contexto, Wagner, eu tenho ali um condomínio que eu estou fazendo uma análise de risco com relação à vulnerabilidade, e assim, 70% são alugados por temporadas. Então, assim, a vulnerabilidade lá com relação às pessoas é muito alta. Então, assim, eu estou colocando todo o aparato tecnológico para fazer o controle, principalmente da parte facial. A gente já conseguiu diminuir já. Por quê? Porque quando fica no banco de dados a sua facial, se tiver algum problema, fica fácil da gente entrar em contato com a Secretaria de Segurança para ver o banco de dados se você tem algum problema com a Justiça. Então, isso já é um efeito já positivo. Com o quê? Com relação, você já tem receio de o quê? Porque o documento você pode falsificar. Com relação ao seu facial, você não tem como fazer isso, porque a polícia tem um banco de dados com relação ao contexto. Se tiver algum problema com a polícia, a gente verifica nesse banco de dados, automaticamente você é identificado. Então, isso já é um fator inibidor. E uma pergunta interessante, Ranieri. O senhor, como vendedor do serviço, porque a Singular ela vende esse serviço, o senhor sente uma dificuldade de fazer com que os síndicos, né, os gestores dos condomínios consigam absorver isso de uma forma que ele vai entender que esse investimento realmente vale a pena? Porque muita gente tem a cultura do vamos para o mais barato, isso é muito caro. As pessoas não deslumbram, né? As pessoas não deslumbram a possibilidade de que aquilo é um investimento e é útil. Agora, antes do Augusto responder, vamos dar um oi aí para os nossos patrocinadores, né? Diga sim. Diga Singular. A minha ficou melhor, viu? Que é isso? Então vamos começar aí com a ACC Engenharia, mais uma vez aí presente no nosso podcast número 9, na pessoa do nosso amigo Carlos, na pessoa do nosso amigo Ricardo, nossa gratidão. A ACC,
ela faz todo o projeto de incêndio, Wagner, para os nossos condomínios. Inclusive, Está executando o meu. Fizemos Somos clientes. lá no condomínio, apareceu lá um gargalo de um vazamento na tubulação da caixa d'água, de pronto eles resolveram. Estão né? fazendo o meu. Pronto, perfeito. Nosso Meus amigo amigos- André, da Ozan. Exatamente. Pequenos reparos, obras e reforma. Vou dar o contato aqui para o nosso amigo Wilson. Chama o nosso amigo André lá se não tiver uma equipe de pronto para resolver os problemas do seu condomínio. Ele não tem o melhor preço, a Ozan. Ela tem o melhor serviço. Que é isso que a gente sempre busca implantar aonde a gente vai. Não busquem o melhor preço, busquem o melhor serviço. Porque às vezes você busca o mais barato e tem um prejuízo mais na E frente. tem retorno, né? Exatamente. E o nosso amigo da Proclean confia na gente aí desde o começo, nossa parceira. Material Diga de sim. limpeza. Diga sim, diga singular conosco aqui no podcast número 9. Para a gente, mais uma vez, uma alegria e uma honra muito grande ter a maior aqui com a gente. Diga sim, diga singular. E mais uma vez a Sandra, da dedetizadora e desentupidora Fortaleza. Somos clientes da Fortaleza, então se o seu condomínio, a sua empresa, o seu hospital tiver algum problema em relação a pragas, desentupimentos, sanitização, limpeza de caixa d'água cisternas, Fortaleza, desentupidora e dedetização. Só refaz a pergunta para o Augusto, Wagner, em relação a... Se ele consegue, ele sente, claro, dificuldade de fazer com que os síndicos, né, os administradores, entendam que aquele custo que ele vai ter é um investimento. Só sente essa dificuldade de fazer com que eles entendam isso, de que a melhor forma e o melhor serviço nem sempre é o mais barato. No primeiro momento, Wagner, tem sim essa dificuldade com relação, porque condomínio é custo. Você sabe, 80% com relação à receita dele é serviço. Então, assim, quando a gente vai apresentar, que a gente faz esse relatório, mostrando toda a dificuldade que a gente precisa colocar e implantar um serviço com qualidade com relação à efetividade da segurança, sim, pesa um pouco com relação à situação financeira. Mas, assim, a maioria dos nossos clientes, eles sim aderem, sim, colocar de acordo com o que a gente orienta para aumentar o nível de segurança do condomínio. No primeiro momento, a gente tem essa situação, mas depois, quando a gente mostra estatística com relação a todo o acontecimento, porque a gente faz todo um trabalho com relação à estatística e à criminalidade da área, para mostrar para ele que nós temos embasamento com relação à criminalidade. Apresenta os números. Né? Exatamente, porque os números vão dizer o quê? Que aquela área, a Secretaria de Segurança, ela fez um trabalho com relação à divisão das áreas. Hoje, nós temos o quê? 25 AIS, que são áreas integradas de segurança. Então, dentro desse contexto, ela dividiu em Fortaleza 10 AIS, no interior do estado 9 e na região metropolitana 6. Então, dentro desse contexto, mensalmente ela divulga com relação ao contexto a criminalidade das áreas. E dentro desse contexto eu faço o meu trabalho, o mapeamento, para ser assertivo e orientar o síndico com relação a todo o atrativo para o quê? Para aumentar o grau com relação à segurança do condomínio. Perfeito. A gente falou agora da área interna do condomínio. Show? Aí vamos imaginar que eu tenho um quarteirão, Ranieri, que está apresentando problema nas minhas áreas externas. A gente sabe, infelizmente, que a segurança pública ela não consegue estar em todos os lugares 24 horas por dia. É fato. Ela não consegue estar em todos os locais onde vai haver a criminalidade. Vamos imaginar que temos aí um quarteirão, seu Augusto, com 5 prédios precisando de um serviço de ronda, de uma segurança externa. Claro que desarmada porque não pode, né? Você está armado na rua, mesmo sendo uma empresa de vigilância. A Singular, ela tem expertise nesse segmento também? Ela consegue montar um plano para isso? Sim, a gente chama isso de plano de resposta rápida. A gente faz um mapeamento com relação a todo esse contexto para entender a necessidade desse bairro assistido, para a gente implementar o serviço com relação ao contexto, para, na situação, fazer o mapeamento com relação à área, para a gente implantar o serviço e que esse serviço integrado, que a gente chama, funcione para o quê? Para fazer com que aquela área que tem uma movimentação com relação à situação de criminalidade
os meliantes ou os elementos começam a ser evadidos do local. Por quê? Porque a gente começa a monitorar essa área, fazendo PBs em frente a esses condomínios, colocando um profissional e a nossa viatura para estar fazendo ronda nesse contexto. Então, assim, de acordo com a situação e o estudo que é feito, a gente sim consegue fazer o mapeamento e a gente já tem essa expertise com outros bairros que a gente já trabalhou e que a gente teve 80% de diminuição de criminalidade com relação a esse contexto. Então, assim, nós temos sim a expertise, nós temos um profissional que faz esse mapeamento e que funciona de verdade com relação a esse contexto para a gente fazer com que aquele bairro seja seguro. Show de bola. Seu Hilton, agora uma pergunta que também é uma situação muito corriqueira nos condomínios. Eu queria ouvir a sua posição como síndico, né? Em relação ao que o Wagner falou, das reclamações que as pessoas fazem, Wagner, pelo excesso de segurança, né? Porque sempre nós temos aqui um profissional de segurança, nós temos gestores aqui, mas sempre acaba no ouvido do síndico. As reclamações, né? Aí, eu pergunto ao senhor, como lidar com isso dentro do condomínio? Porque alguns passou em relação à empresa e serviço. E dentro, morando, como é que o síndico pode passar para aquele morador essa ideia de que ele está ali resguardado, a um nível de segurança, a uma estrutura de segurança voltada para a comodidade dele e da família dele? É fácil? É difícil? Qual é a experiência que o senhor tem em relação a isso? Bom, fácil não é não. Mas assim, dentro de um condomínio, a gente precisa estabelecer uma comunicação direta. A gente precisa explicar para o morador, para que ele entenda a importância da segurança. Então, o que eu faço? Eu explico, tem que ter muita paciência, tem que explicar todo o contexto, porque essa explicação vai estabelecer uma confiança na minha pessoa, no que a gente está fazendo para a segurança dele. Então, se a gente tiver paciência, explicar direitinho para o morador, fazer com que ele compreenda que aquilo ali não é para mim, é para ele, ele vai entender. E eu tenho tido muita compreensão nesse sentido. Algumas pessoas já chegaram para mim falando exatamente do exagero. Para você ter ideia, graças a Deus, no nosso condomínio, as pessoas estão pedindo mais. Seu Wilton, por que o senhor não faz mais? Estão pedindo mais alguma coisa. E olha que eu já coloquei 128 câmaras. E minha meta é chegar a 150. Eu disse para eles que 150 câmaras ainda vai ficar pontos... Ponto cego. Ponto cego. Mas mesmo assim eu quero alcançar os 150, que é o mínimo que os técnicos me falaram que o condomínio necessita. É o diálogo. É fundamental. Fundamental esse diálogo, porque sem ele a gente não consegue estabelecer a confiança. Sem a confiança, as pessoas sempre vão duvidar do que você está fazendo. E sempre vão achar desnecessário aquilo. Então, a gente precisa ter esse... Infelizmente, quando aconteceu lá alguns problemas, alguns furtos, que a gente tomou providência, isso foi ruim, mas ao mesmo tempo foi bom. Porque a providência tomada para acessar o que aconteceu, o que estava acontecendo, estabeleceu uma confiança entre o síndico e os moradores. E eles passaram a acreditar que o que eu estava fazendo era melhor para todos. Era melhor para todos. Então a gente explica. Com muita paciência, mas a gente explica. Porque é como a gente disse, né, Ranieri? Muita gente que não entende acha sempre que o síndico cria normas. Eles entendem sempre isso, né? Ah, o síndico cria norma. Pra que isso? Não sei o quê. Mas ele não entende que tudo aquilo que está sendo gerido é para um benefício coletivo. Ou que é muito fácil de fazer. Mas ninguém quer ser síndico. E assim, a grande maioria dos condomínios, ela tem uma cláusula no regimento que a segurança é de responsabilidade do síndico. Inclusive, ele é muito cobrado por isso. Segurança em todos os seus aspectos. E aí a gente precisa tomar algumas atitudes. O problema é que alguns síndicos tomam atitude e não explica. Às vezes porque não sabe, às vezes porque acha que o morador está incomodado demais, alguma coisa parecida. E precisa estabelecer esse diálogo. Eu preciso explicar. Eu estou ali exatamente para explicar, exatamente para conversar. E eu estabeleci uma meta. Eu não tenho que marcar a hora para informar o morador, principalmente algumas minúcias. Ele pode entrar em contato comigo qualquer hora e eu explico para ele. Eu faço questão. Essa é uma atitude minha. Nem todos os síndicos têm a mesma atitude. Eu faço questão de explicar a qualquer momento. Porque o momento é fundamental para que ele receba uma explicação. Se eu deixar para amanhã, para depois de amanhã, talvez ele nem se interesse mais em me ouvir. Mas quando ele está passando aquele pseudo constrangimento, ele recebendo uma explicação direta naquele momento,
já termina a sangria da reclamação. Ele já compreende e já passa a estabelecer uma confiança e ele mesmo passa a ser a propagar essa confiança para o outro morador. Não, o homem lá entende de segurança. O homem lá está realmente fazendo o que é melhor para nós. Então ele mesmo consegue espalhar. Quando a gente recebeu a indicação do senhor pela Singular, ela deslumbrou, o senhor está aqui com a gente hoje justamente pela experiência. Né? Porque administrar uma pequena cidade é literalmente um grande desafio, né? Isso. É preciso ter paciência. E a gente está... Já que eu aceitei o desafio, tem aquele velho ditado, quem não pode com pote, não pega na rodia, né? Então, eu assumi o compromisso com os moradores e a gente está, por enquanto, dando conta. E assim, nesse contexto, como o senhor falou, é importante a explicação. Porque assim, a maioria das pessoas não entendem segurança. Elas acham que é um custo que não tem benefício. Que é algo que ninguém vê, né? Isso, você sente. Então, assim, se você explica o motivo, a criminalidade, todo esse contexto, fica fácil deles entender e aceitar. Porque quando ele fala esse contexto de conversar, as pessoas entendem que ele está cuidando do todo. Ele não está cuidando, ele está cuidando do patrimônio das pessoas e está cuidando das pessoas. E isso faz toda a diferença, porque a maioria das pessoas não entende. Quando eu explico que a segurança é fundamental, que eu estou cuidando do patrimônio delas e estou cuidando delas, a visão muda e passa a ser mais uma pessoa que fica a favor do síndico para saber lidar e propagar essas informações para que as outras pessoas que não têm o entendimento começam a fazer parte e a participar com o síndico para melhorar o contexto com relação à segurança. E trazer, né, os moradores para a realidade do condomínio, porque tem muita gente que só sabe criticar, né? As pessoas hoje têm uma vida muito corrida. Sai de manhã, chega à noite, se tranca em casa. Então, no momento que ele tem a oportunidade, às vezes, de ir para uma reunião para entender o que está acontecendo no condomínio dele, ele não vai. Aí ele acha mais fácil pegar a conversa no meio do caminho e sair criticando sem saber a realidade que está acontecendo. Por isso o canal aberto. O canal aberto é exatamente, desculpa. Isso, o canal aberto é exatamente para isso. Porque como a vida é muito... exige muito dele, o trabalho, a família, então ele não tem tempo para participar de uma assembleia e às vezes ele tem um tempinho só para olhar ali o WhatsApp e no WhatsApp você já viu como é que é. A conversa chega pela metade. Chega pela metade ou nem chega e aí Agora, acaba que... começando nosso último bloco, Augusto, em relação agora ao pessoal, né? A postura desse profissional de segurança, porque nós temos aqui seu Hilton, que é síndico de uma cidade, digamos assim, mas em relação à postura do profissional, a gente tem muitos relatos no Instagram e nós conhecemos muito, e nós chegamos em vários condomínios, né, Wagner, também? E infelizmente o que a gente percebe é que nem todo mundo tem essa visão de estar ali focado, concentrado na sua missão. Como é que esse profissional, Augusto, deve se portar em relação a conceber ali que ele está ali como agente desse sistema de segurança? Pronto. No primeiro distrações, etc. Né? A postura, né? No primeiro momento, quando vamos contratar um profissional desse, é importante o que? A gente entender com relação à tratativa do condomínio, ou seja, o perfil. Aquele condomínio, qual é o perfil dele? Qual é o profissional que eu vou contratar? Dentro desse contexto, com esse perfil, o profissional que eu vou contratar nesse contexto vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque eu vou trabalhar ele para fazer a segurança e a postura dele é fundamental. Para você ter uma ideia, quando eu faço a seleção com relação aos profissionais de segurança, eu solicito em torno de 20 para tirar 2 ou 3. Por quê? Porque hoje a gente busca o quê? Uma qualidade com um profissional voltado para a atenção. E a atenção com relação à segurança é fundamental. E principalmente no contexto dele saber o que fazer. Porque muitas vezes quando acontecem as situações dentro do condomínio, a gente costuma falar na área de segurança, ele cola as placas. E se ele for treinado e a gente fizer nesse primeiro momento essa tratativa com relação do perfil e em seguida treiná-lo com relação a todo o contexto, levar ele até o posto, apresentar, mostrar como que é o serviço, feito dentro do controle com relação à situação da análise de risco, que é o projeto feito para encaixar ele, sabendo o que é que ele deve fazer dentro do segmento do sistema, isso vai fazer toda a diferença e principalmente o serviço vai ser a contento. Por quê? Porque tivemos toda uma tratativa com relação, começando
com relação a ele como candidato, até chegar lá para ser o profissional para fazer a segurança efetivamente. E o treinamento a cada 1 ano, a cada 6 meses, com relação, porque as coisas vão mudando. E nesse contexto é importante o que? A gente também está verificando o que está mudando com relação à segurança e está colocando situações novas para o profissional saber o que está acontecendo no mercado com relação à criminalidade e a gente implantando, porque segurança é prevenção. E essa prevenção, se a gente faz todo esse contexto, a gente vai ter um profissional que, passando a postura dele com relação a esse contexto, quem está do outro lado vai sentir a sensação de segurança. E principalmente com relação ao vocabulário, a gente precisa de um profissional. Passou aquele tempo que a gente tinha um profissional que ficava ali na parede, você dava um bom dia, boa tarde ou boa noite, ele não respondia porque era um segurança. Hoje não, você pode passar a sensação de segurança sendo cortês, dando uma boa tarde, um bom dia, passando a informação, mas sempre mantendo a distância com relação ao que da cordialidade. Exatamente. E isso passa a segurança, e essa segurança é efetiva. Então vocês estão aí na vanguarda, porque há um acompanhamento do pessoal. Se algo aparece de novo, automaticamente a equipe já fica ciente também. Então há esse acompanhamento, né, Wagner? É um processo de crescimento, né? A tecnologia melhora, tem que melhorar os profissionais, né? Porque tem empresa que deixa o profissional lá. Entrega o posto e dá tchau. E dá tchau. Por isso que a Singular, diga sim, Diga singular. Por isso está há mais de 30 anos no mercado. E né? nós somos diferencial no mercado com esse contexto, porque nós treinamos o profissional de acordo com a situação e necessidade. E a gente sempre está o quê? Buscando novas ferramentas, estamos no mercado, tendo conhecimento para ser assertivo com relação ao serviço que a gente presta, que é de qualidade. Inclusive agora, Ranieri, tivemos uma consultoria que a gente teve com a Singular. O mais bacana é que o profissionalismo, ele vem desde a recepção. Tivemos lá, fomos muito bem recepcionados pela equipe, literalmente. As moças nos trataram muito bem. Pão de queijo, cappuccino, um negócio diferenciado. Esse cappuccino eu conheço. Entendeu? Então, assim, eu fui para uma reunião com o pessoal do setor de contratos, né? O Micael. nosso amigo Micael, um abraço para ele. O profissionalismo fora do normal, pessoal bem treinado, realmente tira dúvida, explica, não foca simplesmente na venda, que é o setor comercial. Fui com eles para uma reunião. Antes de vender, eles mostraram as necessidades e deixaram em aberto. Vocês têm a opção de nos contratar ou de contratar uma mais barata. E fecharam com eles. Por quê? Porque eles não só focaram na venda do serviço, eles focaram no bem-estar e na sensação de qualidade do serviço que eles passam. Porque vender é muito fácil. Entregar o que eu vendi é que é outra história. E uma coisa que é muito interessante, Wagner, porque a gente percebeu desde o primeiro momento que nós fomos lá, é a questão do relacionamento. Né? E desde passar a questão da segurança, né, o pessoal de segurança, o pessoal do próprio comercial, a gente percebeu muito na Singular a questão de se relacionar. São todos muito receptivos. Entender a demanda do condomínio. Isso, eles vão vivenciar, né? Eles vão ver o condomínio em si. Não manda só o comercial. Né? Fizemos essa consultoria nesse condomínio. De lá surgiu esse link para a Singular. Wagner levou a Singular lá e realmente o resultado foi positivo. Né? Muito positivo. E já estamos levando em outro, né? Que a gente foi convidado. Quando a gente chegou lá, fechou outro negócio com a Singular. Reflexo de um bom trabalho. Não é à toa que é a maior do Nordeste. E eu sou prova viva disso aí, viu? Exatamente. Quem contrata o serviço. A Singular está no nosso condomínio, está também no Jardim da Serra, que é um condomínio de um padrão melhor do que o nosso, mas também está no nosso. E eu recomendo. Uma empresa que realmente nos atende muito bem, nos dá muita atenção e ela escuta muito o síndico. Muito, muito mesmo. Eu já dei muito trabalho para o Augusto aqui. Mas trabalho no bom sentido de contribuir, né? Não é à toa que estão há mais de 30 anos no mercado. Se você não é bom, você não fica. E o mercado, ele exige isso e o tempo vai passando. Com o padrão dos prédios de hoje, você realmente tem que fazer um serviço diferenciado. Que é a mesma coisa que o Condomínio Miúdos apresenta para o mercado. Nós fazemos a diferença que o mercado exige. Fazer o que a gente faz, qualquer um pode fazer. A diferença que a gente faz, nem todo mundo consegue. Como a Singular apresenta um bom trabalho e está aí no mercado há mais de 30 anos. Nós estamos aí fazendo esse trabalho de consultoria, né, muito forte e, para nossa surpresa até, com uma resposta muito grande, né, Wagner? Muito positiva. Muito positiva ao acesso. Muitos síndicos têm nos procurado, gestores,
E o detalhe muito importante, Wagner, que vale a pena ressaltar é cada vez o síndico está buscando mais informação. Por conta da exigência dos moradores, Exatamente, né, Ranieri? Hoje tudo acontece muito rápido, né? A internet está aí mostrando todos os acontecimentos, tudo que tem de melhor. E o morador, aos poucos, ele vai se informando. Ele não consegue virar síndico, mas ele consegue dar ideias. Hoje se cria um grupo de WhatsApp muito rápido no condomínio para trazer benefícios. Os moradores hoje estão mais participativos. Claro que tem uns que não. O seu Augusto é prova disso. Tem morador lá que passa de mês sem falar com ele. Mas tem morador que todo dia quer ouvir a voz dele, quer conversar, quer pegar informações, quer participar da vida do condomínio. Porque aquilo ali é uma comunidade. Wagner, eu, com experiência de 30 anos na área de segurança, construí a guarita e um morador, porque a gente tem esse diálogo aberto, me deu uma dica. Seu Wilton, coloque um sensor de aproximação na guarita para alguém que vem da área externa, quando se aproximar, acender uma luz. E a gente fez isso. Perfeito. Isso foi uma dica de um morador. Morador Eu mesmo, participando. na área da segurança, eu não tinha pensado no que o Isso. morador pensou. E eu acatei a dica do morador. A gente não só dialoga, mas também acata aquilo que é de bom que vem para O que soma, contribuir. né? Que soma, claro. O condomínio é nosso. Claro. Não é do síndico, o condomínio é do morador. O síndico ele tá ali só representando os moradores via regimento interno. Isso. Ele é aquele meio termo, né? Eu tenho que seguir o regimento e tenho que ouvir os moradores e tenho que tirar ali um parâmetro para atender todo mundo. É isso aí. Seu Wilton, agora só para a gente ter uma dica, um recado para o síndico que está nos acompanhando, o que o senhor pode de experiência geral em relação à segurança dentro do condomínio, em relação à singular dentro do seu condomínio, o senhor pode passar um recado para o síndico agora, olhando aqui na câmera da verdade do Wagner. Pronto, meu amigo síndico, minha amiga síndica, existe um policiamento que foi criado, se eu não me engano, ele começou em Canadá, é o policiamento comunitário. Esse policiamento comunitário ele está em todo mundo hoje. Eu não tenho certeza se começou lá, mas o ponto de partida, eu acredito ter sido lá, foi em Japão. O que é que acontece? É fundamental nós termos profissionais qualificados, e para isso você tem que escolher uma boa empresa. E a empresa ela não tem que qualificar o profissional para ir para o seu condomínio, ela tem que continuar essa qualificação. E fundamental que você permaneça por muito tempo com esse profissional. Porque esse profissional vai conhecer a rotina do condomínio, vai conhecer os moradores, vai conhecer seus visitantes. Isso facilita a como ele se comportar quando tiver alguma quebra da segurança, então da paz, da tranquilidade dentro do seu condomínio. Eu recomendo que você permaneça com um bom profissional, que trate o profissional de segurança pública, de segurança patrimonial, aliás, privada, como uma pessoa que está te representando como síndico no momento de qualquer conflito dentro do condomínio. Ele tem que ter o seu diálogo, ele tem que ter a sua postura, ele tem que te representar. Você representa os moradores e o vigilante representa você. Perfeito. Augusto, o que você pode falar agora para a gente, para o síndico, em relação ao serviço que a Singular está trazendo aí, de acompanhamento, de inovação, a responsabilidade que é, Wagner? Representar condomínio. Representar Cuidar de condomínio, vidas, né? Cuidar de vidas. Porque administrar condomínio é cuidar de vidas. Literalmente, né? Então, Cuidamos de vida. Seu Augusto, seu Wilson, tomou aí essa missão de cuidar de vidas, já cuidava na Polícia Militar, resolveu cuidar de uma cidade com vidas particulares, exclusivamente para ele. E o nosso amigo Augusto, qual a dica que você dá aí para o povo do segmento que quer entender como é que funciona? Assim, diretamente para os síndicos. É importante que o síndico, nesse contexto, quando ele busque com relação ao segmento de segurança condominial, que ele contrate uma empresa que tenha um profissional voltado para a segurança. Porque nesse contexto o profissional vai fazer todo o levantamento, um relatório com relação à situação técnica, para passar para ele com relação ao contexto, para a segurança dele ser efetiva e o condomínio realmente ter uma segurança efetiva, ou seja, uma segurança que funcione, porque eu, Augusto, nesse contexto, trabalho todos os dias com relação a esse segmento, fazendo relatório, eu vejo que a maioria dos condomínios, eles estão vulneráveis. Então, assim, é importante buscar uma empresa que tenha um profissional que faça esse levantamento, que oriente com relação às diretrizes de segurança. Isso vai fazer toda a diferença. E o nível com relação ao condomínio vai aumentar e o valor agregado com relação aos apartamentos também ao condomínio.
Perfeito. Augusto, se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser a Singular lá no condomínio, entre em contato com a Singular e pede a sua visita lá, não é isso que acontece? Exatamente. Entre em contato com o comercial. Nós vamos lá fazer essa prospecção, conversar para entender com relação ao cliente e daí a gente faz essa análise com relação às vulnerabilidades do condomínio para a gente explicar com relação a todo esse contexto para melhorar a segurança. Seu Augusto, e essa visita? Primeira visita para entender o condomínio, tem custo? Não, tem não. Entre em contato com o comercial faz todo esse meio, a gente vai lá, conversa e a gente direciona com relação a esse relatório. Seu Wilson, e o senhor que agora virou síndico profissional, está aí se aventurando nesse mercado? Tem vontade de pegar outros prédios, outros condomínios? Assim, se for convidado. Existe uma responsabilidade muito grande. E quando a gente abraça essa responsabilidade, a gente precisa vivenciar isso dia a dia. Então, eu não tenho esse objetivo de pegar 10 condomínios, como eu vejo os síndicos profissionais. Eu acredito que dá para pegar mais um ou no máximo 2 condomínios para ficar 3. Mais do que isso fica fora do controle. Então, eu costumo dizer, desde a minha infância, e aprendi isso com os comerciantes, que engorda o gado é o olho do dono. Para que você tenha um trabalho de excelência, você tem que estar presente, tem que estar em cima. Né? Para você direcionar a solução dos problemas. Síndico, ele resolve problemas, então problemas vão existir em todo condomínio. Seja qualquer que seja o padrão. Então, a gente está para resolver esses problemas e minimizar essa situação para os moradores. Então, eu não acredito que eu consiga, eu vou falar por mim, tem síndico profissional que consegue administrar até 10, 15 condomínios, até porque existem administradores, eu consigo administrar até 3, porque eu quero estar presente, eu preciso estar presente, eu quero olhar. E se algum síndico quiser entrar em contato para tirar uma dúvida, pegar uma dica com o senhor, pode ficar à vontade lá no Instagram, segue lá no Condomínio News, conversa com o senhor. Ainda dou meu telefone, é 859-9841-8888. Pode ficar à vontade, para qualquer dica, para qualquer convite. E a gente está aqui para ajudar. A gente nasceu para ajudar, então tem que continuar ajudando. Perfeito. A gente vai colocar todos os contatos, Wagner, no nosso Instagram, né? E assim, nós tivemos aqui hoje uma parcela muito forte, né? Uma realidade, né? Uma realidade e que a gente costuma dizer que a gente trabalha, Wagner, sem mimimi, sem maquiagem. Não, vida real. Condomínio na vida real. Tá saindo uma série nossa, hein? Inclusive tá saindo uma série no YouTube que o nome é esse, Condomínio na Vida Real. Nós estamos gravando muitos conteúdos, né, do nosso dia a dia e muitos deles é tudo o que acontece, o que dá certo e o que dá errado, gente. O que dá errado também. O que dá errado, viu, também. Então, vocês não têm noção. Tem muita coisa que dá errado. E eu gostei muito, quando foi convidado para vir, que eu li essa situação do mimimi. Então, assim, é importante sim a gente sempre estar falando a verdade, principalmente nesse contexto de segurança. Porque a maioria dos síndicos e das pessoas não tem um entendimento completo e são enganadas. E existe uma vida muito maquiada, né? Isso. Por trás de uma tela, existe um detalhe que as pessoas não mostram a verdade. E a gente mostra o lado bom e o lado ruim da coisa. E uma das nossas características, Augusto, isso, Wilton. É a beleza? Não, a beleza passou longe passou longe do miúdos. Não, a beleza da gente é por dentro, é igual coco seco, Passou longe. Mas uma das nossas características é que a gente tem alcançado aí, e até grandes marcas do varejo em Fortaleza, a gente não vai aqui dizer nomes, mas em breve teremos aí, né? Novos parceiros de peso. Avisamos que em 24 o negócio vinha pesado. Já tem um spoiler no nosso Instagram. Então, porque o podcast 10 chegando por aí. O podcast 10 vai ser... Então, assim, a gente tem buscado essa transparência, porque muitos síndicos, gerentes, enfim, encontram por aí uma coisa muito formal, muito maquiada. E às vezes você tem que falar a verdade para o síndico, né? Mostrar uma situação que realmente, olha, nesse caminho deu errado, fizemos assim, porém esse caminho foi o assertivo. Né, Wagner? Sem maquiagem, sem frescurinha, né? Não tem nem tempo para isso, meu. É verdade. A gente não tem tempo para isso. Os senhores falaram, é importante ter um profissional com relação a todo esse contexto que oriente com relação à efetividade que funcione a segurança. Que a gente representa condomínio e cuide de vidas, a gente não pode criar um personagem para contar história.
história que não E existe. muitas das vezes as pessoas ficam com receio, Wagner, De falar contar, a né? verdade. De contar, criam histórias É. para fazer um desenho bonito da vida condominial. E a gente sabe que não é assim. Não é. Cuidamos de pessoas e vivemos com pessoas. Prova viva de um mundo, né? De uma pequena cidade. Uma pequena Ele cidade. sabe que o convívio social é um negócio complicado. Dentro de toda a complexidade tem um setor chamado segurança, né? O Augusto, um profissional renomadíssimo, Que vende o serviço e o seu Wilson que que está dentro compra de o uma serviço. grande empresa tratando de um assunto muito delicado que é a segurança. Diga assim, Diga singular. E assim, todos os dias nós fazemos esse trabalho. Então, assim, esse trabalho ele é essencial. E assim, a gente faz porque gosta, a gente está no segmento, a gente faz com carinho. vivenciamos isso. Vivenciamos isso todos os dias e assim é prazeroso lidar com esse contexto e orientar as pessoas de forma correta com relação à segurança do patrimônio e das pessoas. Show de bola. Eu quero reforçar o que ele falou, e é verdade. Se você fizer apenas por dinheiro, você não vai conseguir trabalhar com excelência. Você precisa gostar de estar fazendo. Dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. Mas você precisa gostar. Você precisa gostar de ser segurança, você precisa gostar de ser síndico. Porque se você não conseguir gostar, você não vai conseguir completar nenhum mandato de 2 anos. Então você precisa gostar. Você precisa gostar dos moradores. Embora que alguns sejam chatos, você precisa gostar deles também. E aí você acaba que conseguindo absorver muitos moradores que até era contrário a você. Vira amigo, né? Passa a acreditar em você. Você precisa passar esse crédito. E esse crédito só passa com muito trabalho. Ouvindo, dialogando e com muito trabalho. É isso aí. Wagner, considerações finais para o nosso podcast 9, com o nosso síndico profissional, senhor Wilton. Agradecer a Agradecer presença. a sua presença aqui com a gente. Disponibilizou a sua noite aí. Isso. Seu recado final aí para quem está Fazer assistindo. presente com a gente. Na verdade, eu que agradeço essa oportunidade realmente muito proveitosa, né, de estar aqui com o seu Augusto, da Singular, empresa que a gente escolheu e que tomara que permaneça por muito tempo lá no nosso condomínio, pela qualificação. E agradecer vocês também pelo convite. Né? É como eu disse, a gente Estamos à precisa, disposição. a gente precisa amar o que está fazendo, a gente precisa gostar, precisa sentir que o que a gente está fazendo está beneficiando alguém. Isso é um prazer. E aqui Além atrás, do né? salário, isso é um prazer. Você saber que o que você está fazendo, o que você está bolando, o que você está trabalhando, está beneficiando as pessoas. Servir pessoas. né? Servir pessoas. Então, agradecer e mandar um abraço aí para os nossos vigilantes lá do condomínio. Agora à noite está o nosso amigo Matheus e o Leno, que estão lá de plantão, plantão. até 6 horas da manhã. Né? E também tem o nosso Gabriel, que está lá na guarita, até 6 horas da manhã, velando pelo nosso condomínio. E o nosso porteiro, não posso esquecer o nosso porteiro também, o Eudes, excelente profissional. Então, mandar um abraço aí para todos os condôminos do condomínio Morada dos Buquês. Lembrando que a gente está desse lado de cá, estamos à disposição do senhor, quer que a gente vá lá conversar, um bate-papo, só café. Se tiver bolo é melhor, né? Mas se quiser oferecer um café pra gente, fazer lá uma visita, conhecer seu condomínio, Wagner, Ranieri, dá uma passadinha aqui, se tiver cappuccino é melhor, né? Cappuccino é na Singular. Já né? está fazendo as bases. Então, assim, quiser convidar a gente para ir lá, tá com algum problema, a gente pode somar forças. Ou compartilhar uma experiência E positiva isso, no a gente Instagram. está à disposição. Ótimo. A gente faz Chama a isso. gente vai lá. Vamos ter o carro, né? Botar É o gasolina. meu carro. Então, assim, convida a gente. Convida, né? A gente vai lá conhecer o seu condomínio, vivenciar com você lá algumas horas, de saber como é que funciona e estamos para somar forças. Pois desde já vocês já estão convidados. Vamos Convidados salve, a vamos conhecer salve. nosso. E, inclusive, a gente agora recentemente fez uma reforma muito boa lá no salão de festas, que era aberto. A gente fechou, climatizou. E é todo em vidro. Bacana. Porque Em às vidro. vezes É fumê, tem. o problema é que o senhor acabou de passar, outro síndico está começando, aí Porque muita gente deslumbra só o virar síndico, né? Vou virar síndico. E E agora? agora? Exatamente. Suas considerações, nosso amigo Augusto, Augusto. nossa gratidão em primeiro lugar e as suas considerações finais aí pra gente. Gostaria de agradecer o convite, foi muito satisfatório com relação, está esclarecendo com relação a essa situação de segurança condominial e gostaria também de agradecer a diretoria da Singular, que é uma empresa séria, que nos ajuda no nosso dia a dia e que faz com que esse segmento seja profissional e que a gente cuide dos nossos condôminos e dos nossos condomínios com qualidade e efetividade. Perfeito. E o mundo condominial mudou, vem mudando, né, Wagner? Cada Existe vez hoje mais, uma né? valorização muito grande da área condominial,
porque os patrimônios evoluíram bastante, né? Hoje nós sabemos disso, vivenciamos e cuidamos de patrimônio com valor agregado de R$1 bilhão. Se leva aí em consideração entendeu? Você tomar conta de um apartamento, de um prédio com 30, 40 apartamentos acima de 15, 20 milhões de reais, mais as áreas comuns, o valor agregado chega a R$1 bilhão. Então, assim, não é qualquer empresa que tem que estar no teu condomínio, não é qualquer profissional que tem que estar no teu condomínio. Não busque preço, busquem sempre o melhor. Qualidade. Porque muitas vezes o mais barato pode sair muito mais caro. Você vê esses valores expressivos que você falou, tem que estar toda uma junção com relação à segurança para cuidar disso tudo. Que faz toda a diferença. Então, para fechar aqui, mais uma vez, nossos patrocinadores, agradecemos demais a ACC, prevenção, combate, projetos de incêndio do teu condomínio, chama ACC, lá o nosso amigo Carlos, chama também aí para reforma, pequenos reparos, cuida do teu condomínio com excelência, nosso amigo André, da Ozan, pessoal da Proclean, material de limpeza, soluções de limpeza para o teu condomínio, vende o material e treina a tua equipe e cuidando, acima de tudo, do teu bem maior, que são vidas. Diga sim! Diga Singular, diga sim para a pioneira na terceirização de mão de obra e garanta serviços de excelência, Wagner. Eu estou falando de Singular Serviços. Há mais de 35 anos cuidando de vidas. É isso aí. Nós queremos também agradecer a Fortaleza Dedetização Desentupidora. Desentupimentos, dedetização, sanitização, limpezas de caixa d'água e cisternas é com a Fortaleza. Todas essas empresas estão no nosso Instagram e você acompanha e encontra cada uma delas. Wagner, fechando mais uma vez aí o podcast número 9. Um prazer para a gente ter duas feras do segmento, os nossos patrocinadores. E o podcast número 10 vem aí cheio de surpresa, grandes parceiros chegando, grandes empresas. Não somos os melhores, só fazemos a diferença. É isso aí. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês que tem compartilhado o nosso material. É um trabalho simples, um trabalho que a gente ama fazer, muito divertido fazer, porque vivenciamos. Como a gente gosta de dizer aqui, sem maquiagem, embora que a gente precise de maquiagem, Wagner, mas sem maquiagem, sem maquiagem, sem mimimi, falando a verdade do universo condominial. Esse foi o podcast número 9, Condomínio em miúdos. É isso aí. Até o próximo podcast.